Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e hoje a gente vai falar de logística, vamos falar de sinistros, a gente vai falar o que acontece quando um veículo é furtado, uma carga é furtada, e quem vai falar isso hoje é o meu amigo Adriano Santos. Ele é empresário, pai, apaixonado pela vida e ele é proprietário da empresa Overbroker. Acredito que eu falei certo. Se eu falei errado, ele vai me corrigir. Perfeito. E Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Opa. podcast. Se apresenta para o pessoal que está nessa câmera aqui. Privilégio. Conta um pouco, fala do seu nome, conta o que você faz. Se apresenta para o pessoal, fica à vontade, vamos lá. Meu nome é Adriano. Eu estou hoje tendo a oportunidade com o nosso amigo aqui de fazer um desejo antigo, que é falar um pouco das histórias, principalmente da minha vida profissional, também a fusão com a vida pessoal, né? Histórias que foram andando com o tempo aí, e também tratar de um ramo dentro da atividade de logística, que é o atendimento de sinistros nas rodovias, né? Sinistros de transporte, sinistros com carga, que é uma área que não tem uma visibilidade muito grande dentro do mercado segurador, principalmente. E todos os companheiros que trabalharam comigo na estrada e conheceram a rotina sabem bem a diversidade de situações que a gente enfrenta, né? Então, Com certeza. é um bate-papo para trazer isso um pouco à tona, né? E eu já tinha conversado com outras pessoas que fazem alguma coisa na internet para tratar sobre isso. Não tive muita felicidade, eu digo, então, vou fazer o seguinte, eu vou eu mesmo fazer e torço que todo mundo aproveite aí as nossas histórias aí. E pra gente começar, eu quero começar já com uma pergunta bem interessante. Porque você comentou ali que tem a questão de fato, a questão da segurança no transporte. As pessoas recebem na sua casa o seu telefone, o seu computador, mas elas não imaginam que por trás de uma operação logística existe toda uma gestão de segurança, começando pela análise do próprio motorista, dependendo do valor da... né? Então conta pra gente como é que, primeiro, o que acontece quando alguém, um empresário perde um caminhão ou perde uma carga? O que acontece? O que é o processo? Vamos contar um pouco primeiro, até pra essa galera que tá em casa, às vezes o pessoal tá montando empresa, tá pensando agora, comprei um caminhão, fiz um seguro, e agora se roubarem meu caminhão, se acontecer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Conta pro pessoal, vamos lá, tá contigo. A nossa atuação, assim, dos profissionais da minha área, são ligadas justamente a transportadoras, né? Então, o recado é para a transportadora e o que a gente mede de impacto mesmo, porque a indústria também tem, né, as proteções securitárias dela, mas quem está na ponta mesmo, fazendo o link de toda a cadeia de suprimentos é a transportadora. Então, são vários prejuízos que o empresário enfrenta na medida que ele tenha, por exemplo, uma carga furtada, né? Então, ele vai ter que ter uma condição de apólice que tenha o mínimo de prevenção para todas as situações possíveis, né, que ele possa estar sendo ressarcido. Então, há que se ter um cuidado com toda a questão preventiva nesse sentido. A apólice ela é como se fosse um contrato, então ali estão estabelecidas as regras. Então, a função da minha atividade, justamente hoje, né, que é oriundo lá da estrada, mas a gente foi evoluindo a chegar na parte de gestão sobre esse assunto, é justamente a prevenção com relação a aconteceu, ele tem que ser indenizado. Então, existe um programa de seguros, principalmente, são a contratação das apólices certas, que depende do profissional que faz o meu trabalho, que eu faço essa interface entre a seguradora e a transportadora. Então, eu analiso esses contratos, analiso essas apólices e, em seguida, a gente consegue colocar isso aí dentro de uma rotina que, quando houver o sinistro, ele vai ser indenizado prontamente, né? Então é importante que o empresário procure um bom profissional, não somente pelo preço, não necessariamente o mais barato é o melhor. Ou sempre o mais barato é o melhor? Não tem uma relação direta. Obviamente, a relação custo-benefício ela tem que ser preservada. Mas a experiência de que tem a experiência do chão da fábrica, da beira da estrada, isso aí é fundamental para justamente trabalhar nas entrelinhas, né? Como seria a lei e um advogado. Ele vai ter que fazer a interpretação da lei em benefício do cliente dele. Então, eu faço a interpretação da apólice em benefício do cliente. Então, ele tem, principalmente, tem um programa de seguros bem robusto. Então, nós temos hoje 3 viés, que é o seguro dos caminhões dele, né? Que ele pode ter o seguro total dos caminhões ou seguro apenas contra danos de terceiros, que ele seja responsabilizado, né, civilmente. Nós temos o seguro da carga em si, que são 2 apólices, uma apólice de roubo e outra apólice de acidente, são 2 apólices diferentes, com clausulado totalmente específico para os riscos, né? E nós temos a parte ambiental também, que é ambiental no transporte, né? Porque um acidente, quando ele ocorre, ele também gera
em potencial algum impacto na natureza, né? A necessidade de se limpar o local, de se recuperar o local degradado, fazer contenção de vazamento. Tudo isso aí é um processo que pode acontecer dentro de um acidente. Tu tem vários viés para ter que tratar, e tu imagina o nível de prejuízo que isso aí representa. E tu poder devolver esse prejuízo em forma de indenização para a transportadora é uma honra, né? Porque hoje, por exemplo, um caso de sinistro, um cavalinho, aí você pegar um cavalinho e uma carreta nova, que passa de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, fácil. Depende, né? Depende da configuração. Pegar uma Scania aí com uma NLS, talvez, passa fácil. Só a Scania deve o estar transporte em si, assim, a gente trabalha com grandes riscos, né? Então, tudo são mega operações, mega riscos, mega valores também. Então, tudo é impactante. Uma má gestão de seguros, tu pode ter até uma falência da tua empresa. Exato. Eu tive um caso agora que nós contratamos uma apólice junto a um transportador e ele tinha contratado a apólice há uma semana e ele teve 10 roubos de carga. Ele foi vítima de uma fraude, né? A quadrilha foi e bateu na porta e burlou todos os sistemas de segurança na análise das pessoas que iam transportar essas cargas, né? O motorista. Então, foi todo um processo forjado de fraude, né? Que cada vez mais aperfeiçoado esse processo, cada vez mais temos que ter ferramentas para prevenir. E com toda a prevenção possível, foram 10 cargas. Foi mais de 1 milhão de prejuízo. Imagino. E como tu vai justificar dentro de um ambiente de uma seguradora que tu teve 10 roubos de carga num dia? E com um contrato novo ainda, não tínhamos nem feito a burocracia ainda direito da implantação da apólice do cliente, teve 10 roubos. Aí vem o profissional de novo que atende uma transportadora dessas, porque nós estamos aqui para trabalhar na exceção, para trabalhar na hora difícil, não é para fazer protocolar as coisas. Né? Então, esse tipo de desafio que a gente tem. O mercado segurador vira as costas para uma empresa dessa. A própria seguradora chega a mandar a carta de cancelamento. Quem que vai querer? Ó, agora, perguntar para o pessoal que está em casa aí. Ó. Imagina, você vai, né? Você aí vai vender um produto para um cliente, o cliente vai lá e some 10, de repente ele fala que você não entregou. Você vai entregar depois mais 10 para ele? É mais ou menos uma analogia nesse sentido. Tem o prejuízo comercial, tem a expectativa, porque a arte da logística é colocar o produto lá. Porque se tu não botar o teu produto lá, outro produto vem e coloca no teu lugar. E o consumidor já vai comprar aquele outro produto, não vai comprar mais o teu produto. Cada vez mais acelerado que a gente está vivendo no mundo. A arte da logística é colocar o produto na prateleira e lidar com o impossível. Nós temos que estar preparados para uma situação... As coisas não são... Principalmente a questão de caso fortuito, né? Que são acidentes, coisas imprevistas, assim, no sentido do acaso. Tu não tem como dimensionar. Cada situação vem de um jeito. Cada acidente que eu ia atender na estrada, lá nos anos 90, sem recurso tecnológico, sem nada, era uma história diferente. Já ia te perguntar a questão de recurso, né? Porque que até você tinha comentado que lá na década de 80, 90... Imagina, porque, por exemplo, hoje a gente tem rodovias duplicadas em Santa Catarina, em boa parte do Brasil os acessos são fáceis, né? Fácil de chegar, por exemplo, tem um sinistro lá em Chapecó, que algumas horas você está lá. Isso na década de 80, de 90, como é que era essa... Conta algumas experiências pra gente. Agora, a gente vai voltar um pouco no passado, né? Primeiro a gente contou um pouco do impacto, agora a gente vai contar um pouco da sua história também, pra gente entender alguns dos perrengues que você passou na estrada aí, porque 3 horas da manhã... Toca o telefone. Adriano, o negócio é o seguinte, ó. Tombou o caminhão e saquearam a carga ainda. É complicado, porque... O que foi a jornada, assim, né? Foi uma alternativa profissional que eu tive lá no início dos anos 90, em função da necessidade de casar, constituir família, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive de poder trabalhar como perito de cargas, salva-cargas. E eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, né, no ano de 1994, e eu fazia também vistorias em depósitos, analisava a mercadoria sinistrada, avaliava prejuízo e também atendia os acidentes na estrada. E eu fiz esses 2 trabalhos durante um ano em Porto Alegre, eu atendi 8 acidentes em um ano, né? Pela empresa, nós tínhamos uma empresa grande, monopólio desse serviço aí, então tinha bastante serviço, mas como eu era um plantonista, eu era eventual, eu atendi 8 sinistros. Tive a oportunidade de eu vir morar em Balneário Camboriú, porque a minha esposa, na época, tinha família aqui e tudo, então a gente procurou vir ficar perto da família dela e teve uma vaga que abriu aqui, também morar perto da praia e tal. Eu digo, vou morar em Camboriú, fui transferido. E o meu pai era patrulheiro rodoviário federal e ele falou assim, tu vai trabalhar... Mas ele trabalhava por aqui? Não, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu me criei em beira de estrada, vendo meu pai trabalhar e coisas assim, né? E os colegas dele. Então, eu fui para a estrada com uma certa familiaridade, assim, sobre a realidade da estrada.
facilitou um pouco. Mas quando eu vim trabalhar aqui em Balneário Camboriú, na BR-101, eu atendi o trecho desde a divisa com o Paraná até Palhoça, lá próximo a Florianópolis. Pra galera que, vocês mais jovenzinhos, eu confesso que eu não lembro, eu não peguei essa parte, mas pra você que é mais jovenzinho aí, a BR-101, que você vem para Balneário Camboriú, Itapema, vem de Joinville, era tudo pista simples, Pista né? simples, Ou seja, você pista ia e simples. voltava na pista simples. Então devia ter muito acidente nessa Muito época, acidente. Eu vim morar aqui, os 8 acidentes que eu atendi no Rio Grande do Sul em um ano, eu atendi 8 em um mês aqui. E meu pai me avisou, olha, tu vai para lá, tu vai trabalhar demais. Mas como eu queria ficar perto da família da minha esposa na época, para justamente, nós tínhamos um filho pequeno, então eu vim buscar um pouco mais de segurança para eu poder ir para a estrada, porque eu atendia 24 horas, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha aniversário de filho. E eu era sozinho aqui, então eu trabalhava 24 horas. Eu comecei a trabalhar com um BIP, que era um pager. Então eu não podia sair do... Então eu também tinha uma limitação. Na região que pegasse... Eu não podia ir para Porto Belo, pegar uma praia no final de semana, porque senão o BIP não pegava lá, não existia celular. Imagina Galera, trabalhar. Imagina vocês trabalhando sem celular. Mas agora você falando que, nossa, dificuldade de contato para as próprias transportadoras entrar em contato tu ia contigo, atender, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Tu ia atender um acidente no interior do Rio Grande do Sul, tu tinha que achar um orelhão para começar a tomar as primeiras providências, né? Falar com a central, alguma coisa, né? Pedir apoio. Aí, no interior, 50 quilômetros não é nada. Então, logo ali, a 50 quilômetros, tinha um orelhão. Tinha que andar 50 quilômetros para você fazer uma ligação. E chegava lá, o orelhão estava estragado. Ai, ai, ai. Então, tu chorava muitas vezes na beira da estrada ali, né? Pedia pela mãe. Então, era esse tipo de adversidade que nós tínhamos por não ter recurso. Então, tu dependia muito da tua criatividade para poder atender. Então, a 101 aqui, eu vim trabalhar realmente no lugar... Eu fui recordista brasileiro de atendimento de sinistro de carga 2 vezes, 2 anos consecutivos. Tem esse ranking? Tinha um ranking. Mas não tem mais, tem ainda. Ganhei de Minas Gerais, ganhei de Rio de Janeiro, São Paulo. Claro que lá tinham mais pessoas. Eu era sozinho aqui, mas eu atendi 60 sinistros em 3 meses. Chegava a atender 3 sinistros ao mesmo tempo. Não tinha vida. Não, eu trabalhava na estrada, então a decisão de vir para cá, deixar a minha família junto da família, poderia me dar liberdade para eu poder trabalhar. E eu tenho essa experiência, foi o crescimento que eu tive, né, como profissional. Eu trabalhei 16 anos praticamente numa empresa. Eu nunca faltei, né? Eu nunca faltei. Eu atendia 3 sinistros ao mesmo tempo. Por quê? Porque a estrada era pista simples. Dava um sinistro, a estrada ficava trancada. Aí dava outro aqui. Como eu estava naquele meio ali, e os colegas que davam apoio de outros, de Criciúma ou de Curitiba, não conseguiam chegar, porque a BR parava. E outra aventura também era parava um lado da pista e o outro ficava andando porque o acidente foi de um lado e os guardas deixavam o outro lado andar. Mas para eu chegar no local, eu tinha que andar na contramão. E aí levou muita multa, não? Não, muita bronca com a polícia e muito problema de o carro que vinha contra mim achava que eu estava furando a fila. Ficava bravo daí? Ficava bravo, jogava... De noite o caminhão vinha, eu dava sinal de luz... Eu falei, parávamos os dois assim para abater de frente porque eu tinha que chegar no local, eu tinha uma meta de tempo para chegar no local. E aí o cara te chamava de Jesus e mais um monte de nome, né? Eles ficavam bravos, mas para tu exercer essa atividade na beira da estrada, tu tem que ter bastante coragem. Tu tem que te impor, né? Tu tem que ser altivo nas tuas decisões, tu tem que ter um relacionamento com a polícia muito bom. Né? Até para você levar sua bronca e não levar multa. Levar bronca e não levar multa. Uma vez eu vinha de Palhoça até ali, São José, até Florianópolis. E eu vinha pelo acostamento e daí parou um patrulheiro. Só que eles me conheciam, eu estava todos os dias na estrada. Então eu já fiquei meio que... Mas você estava resolvendo problemas, né? Para eles era bom. Se você resolvesse logo, tirava o caminhão da... Daí o cara chegou do lado, olha, já reclamaram um monte, a gente está andando no acostamento. Não é para andar no acostamento, tu vai para a fila. Eu digo, não, mas eu tenho que pegar documento lá para liberar. Não, mas tu vai esperar para chegar na tua vez lá, tu tá andando no acostamento. Não pode andar no acostamento. E eu tô aqui patrulhando, eu não tenho como te dizer, anda aqui. Tá, então tá. Pegava, entrava, ele saía e eu voltava no acostamento. A última vez que ele pegou, eu tava chegando no posto, cara. Daí chegou a viatura atrás de mim, o cara, poxa, não te aguento, né? No final, eu fiz todo o trecho na contramão, né? Então, assim, essa relação correta com a polícia, né? Uma relação de ajuda, né? Então, assim, os policiais gostavam muito, inclusive, eles sugeriam que eu fizesse teste para a Polícia Rodoviária. Olha só. Para trabalhar junto, eles iam me botar no BOP da Polícia Rodoviária Federal. Cara, porque eu ajudava eles mesmo na estrada, né? Motorista em fuga, eu fiz um monte, porque eles tinham pouca viatura e pouco pessoal. Então, às vezes, a rodovia estava em obra, estavam duplicando. Acontecia, a gente está atendendo um acidente, daí dá aquele aglomero, e dá o engarrafamento, deu o engavetamento. O caminhão pegou 3 carros e fugiu, bateu no lateral dos carros e fugiu.
Só que a viatura estava do outro lado e o meu carro de atendimento estava desse lado. Eu digo, vai lá e faz a volta. Vai com o meu carro? Eu pedi para ele fazer a viatura e fazer o retorno, que eu vou lá atrás do cara. Peguei minha viatura que eu tinha e fui atrás. Fechei o caminhoneiro, tirei ele da cabine, né? E ele tinha batido em vários carros lá. Então, eu agia pela legalidade das coisas na beira da estrada. Assim, isso aí me deu muito respeito. E isso aí me projetou, né, justamente dentro da empresa para uma promoção, daí justamente para comercializar as apólices. E nessas apólices está contido o serviço 24 horas que eu fazia na estrada. A parte de ambiental, não existia nada de apoio ambiental, eu fazia tudo sozinho. Então, por exemplo, tinha uma carga que estava lá fracionada, tinha carbureto, eu tinha que ler as notas, e às vezes eram 500 notas. Carbureto é o que pega fogo com água? Com água. Caramba. E daí eu fui lá por sorte, assim, por intuição, sem condição nenhuma, na vez, estar no meio do mato, pegava a nota e olhava, olha, por acaso eu achei que tinha carbureto e começou a chover. Então eu tinha que pegar um chapa, eu consegui umas luvas de lixeiro para ele. Tampar correndo. Os caras trabalhavam de chinelo de dedo, com luva de lixeiro, não tinha recurso, não tinha apoio nenhum, eu tinha que fazer tudo na criatividade. E saía dava a caixa para ele tirar da chuva, saía o chapa correndo com a caixa na mão, parecia uma Maria Fumaça, né? Saindo a fumaça já em combustão para levar para outro lugar, né? Então, muitas vezes, essa questão, a própria polícia gostava que eu fizesse o atendimento ambiental ali, resolvesse tudo, porque para eles também era menos trabalho, né? E questão de multa, de notificações que são pertinentes aos órgãos públicos. Então, eles já, né, diziam, eu botava a carga em cima, some com essa carga, leva para outro lugar e coisa parecida. Então, era tudo assim, muito rudimentar dentro do processo. Mas isso aí foi a experiência que eu tenho. Hoje eu tenho especialidade em sinistro ambiental, por exemplo. Inclusive sinistro de carga. Se tiver um sinistro e a pessoa me ligar e dizer como é que está o local do evento, eu atendo por telefone. Porque eu atendi todos os tipos de carga. Porque tem experiência, tem 30 anos na estrada. Se mais uma carga de ovo tombada, daí eu tenho que ir lá evitar o saque. Aí chego com a minha viatura, os caras pegando ovo. Tu acha que eu fui lá? Eu não fui. E os caras me encheram de ovada. Vai linchar ainda, né? Vamos jogar ovo em mim, vamos fazer uma anarquia aqui, eu não vou me expor. Eu fiquei assistindo a cena, quando acabou, eu fui lá, tomei as providências que eu tinha que tomar. Então, esse bom senso de solução na beira da estrada foi a escola para hoje, quando acontece sinistro com os meus clientes, eu consigo fazer uma defesa do sinistro deles, entendeu? Enriquecer a cobertura securitária do processo na medida que tu defende exatamente, porque eu não posso ficar dependendo só da avaliação da seguradora ou de quem não tem conhecimento ou não participou do processo, né? Então, por exemplo, o sinistro negado porque o patrulheiro botou que o veículo estava em velocidade incompatível. Na realidade, ele estava subindo a 20 por hora a Serra de Petrópolis. É uma velocidade incompatível. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele estaria irregular porque ele está menos da metade da velocidade da via. Só que ele não tem como ele andar mais porque era um a caminhão condição... de carga, com contêiner pesado, né? E a estrada lá é um brete. Faltou sensibilidade do profissional ali, do policial, na hora de preencher. Mas a defesa que eu fiz foi a seguinte, eu digo, velocidade incompatível. Porém, não é excesso de velocidade. E o que agrava risco é excesso de velocidade. A velocidade incompatível ela pode ser perturbadora para o fluxo de trânsito, mas para agravar o risco, não. Né? Um caminhão não vai tombar a 20 por hora. Ele não vai colidir com outro veículo a 20 por hora. O risco está praticamente anulado. E foi essa defesa que eu fiz pela experiência de estrada que eu tenho, de um relato que tu viu, porque o policial ele faz o relato. Ele tem fé para o relato, mas ele é um ser humano, ele pode ter uma opinião também que não esteja ao contexto. E a leitura do documento ela é fria. Então a gente tem que enriquecer essa leitura do documento para justamente mostrar que o evento estava coberto pelo que prevê a apólice dele, né? Com certeza. Entendeu? Então é importante estar atento a quem está te acompanhando. Exatamente. Eu confesso que eu não sabia essa função do agente de seguro. Qual é o termo correto? Agente, qual que eu não sei? Chama vistoriador, outros chamam de perito, né? Eu não conhecia comissário de avarias, geralmente. Assim, seria mais... Se tivesse um curso, uma coisa que desse uma graduação qualquer, seria comissário de avarias. Porque, na realidade, esse processo a gente chama de regulação de sinistro, né? A gente faz em todas as áreas. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente meu que teve um problema com um vendaval no depósito dele, né? E nós fazemos seguro do depósito também, da transportadora, todos os grandes riscos do transportador a gente emite apólices, né? E depois cuida, que o pós-venda é muito importante, entendeu? Porque na hora ruim que tu tem que aparecer. Não adianta ficar só na hora boa, protocolar ali, né? Tu tem que ver. Tu falou uma coisa bem importante agora, a questão de pós-vendas, né? Falando de pós-vendas, né? A gente traz aí não somente para esse segmento, mas para
Modo geral, o que eu percebo no mercado agora, né? Até pra gente falar isso agora com quem tá empreendendo, ou com quem tá vendendo, ou quem tá empregado, enfim, de modo geral. Cara, as pessoas, eu vejo que elas estão mais preocupadas em vender, colocar o dinheiro no bolso, do que realmente fidelizar um cliente fazendo o básico, que é cumprir o que está no contrato. Não sei, essa é a tua visão também de mercado? O que tu Eu percebe? acho que existe uma deformação do mercado. Justamente, eu trabalhei nas maiores corretoras desse ramo aí no Brasil. Tá? Há 10 anos eu montei a Overbroker num processo menor. Eu era diretor de uma grande corretora. Eu optei por montar o meu negócio, trabalhar com meus filhos, fazer um trabalho mais autoral, mais consultivo, justamente para tentar consertar um vício do mercado, que é o fornecedor pensar nele, não pensar no cliente, né? Então, na minha área, assim, alguns procedimentos dentro da corretagem de seguros, né? Existe muito foco no honorário, o corretor olhar muito para ele, né? O que é bom para mim, se o cliente é bom para mim. E eu justamente quis quebrar esse paradigma aí, e até eu me especializei em contas problemáticas justamente pelo meu conhecimento, né? Então, assim, a venda pela venda, o olhar só por teu honorário, coisa desse jeito, não é uma postura que eu acho que seja uma postura correta dentro de quem faz o que faz porque gosta ou que quer desenvolver alguma coisa dentro desse negócio, né? Eu não poderia montar um negócio para mim e fazer mais do mesmo que eu já vi dentro dessas grandes corporações que eu participei, né? Interesses corporativos, tudo muito legítimo, mas talvez não chegue no cliente, né? Esse tipo de postura. Então, nós temos dentro da minha empresa, nós temos 5 prioridades, né? Ou 10 prioridades, ou 20 prioridades, que é o cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente. Não interessa, eu não vou discutir mérito das coisas junto ao meu cliente. Isso é importante. Eu tenho que entender a necessidade dele e buscar o que ele quer, porque eu tenho que estar ali para exceção. Eu tenho por impossível. Não existe dentro da minha atividade uma função protocolar. Né? Alguns se mantêm protocolarmente dentro do mercado por uma série de fatores de relacionamento comercial, enfim. Mas não é a maneira correta que eu acho de trabalhar, principalmente dentro da logística. Eu tenho formação superior em logística, né? Eu tive experiência de trabalhar 10 anos na Varig, Aviação Aérea Rio Grandense também. Eu fui gestor de uma frota de aviões com 20 anos. Eu cuidava do controle de manutenção agora, de 10 aviões, conta 20 aviões. Conta um pouco dessa experiência. Eu ia te perguntar uma coisa antes de chegar na questão da experiência. Eu sempre digo pro pessoal que eu converso de modo geral, que eu falo que um profissional que é valorizado no mercado, eu já ia te perguntar, mas você já respondeu, né? Que o profissional valorizado no mercado é o profissional que é apaixonado por resolver problemas. Exatamente. Eu, inclusive, tinha uma palestra que eu faço, que está no meu portfólio, que é Problemas, ensinando o profissional a gostar de problemas e olhar o problema como uma oportunidade para alavancar a carreira. E é muito bem colocado isso, eu concordo contigo. O profissional que é apaixonado por resolver problemas, cara, aquele cara vai se destacar no mercado. E as pessoas diferenciadas, elas trabalham melhor no desafio. O desafio ele é construtor para quem quer viver aquilo que faz. Eu acho assim, tu tem que estar... Muitas pessoas querem ser um artista, querem ser um músico, querem ser um ator, querem ser um jogador de futebol. Todo mundo tem uma vocação que talvez ele não vai conseguir exercer. Então, tu procura fazer o que tu faz, tu procura fazer da melhor maneira possível. Bota um pouco de paixão. Tu veio atender a sinistros na beira da estrada esses anos todos, abaixo de chuva, inverno, verão, domingo. Às vezes tinha um dia de sol, podia estar na praia no domingo, eu estava na beira da estrada trabalhando. Mas tu tem que sair da tua casa para valorizar o teu tempo e fazer uma coisa com gosto, com prazer de fazer. E, senão, não faz. Porque tudo deu certo para mim porque eu fazia o que eu gostava. Eu me sentia bem naquele ambiente porque eu estava solucionando o problema o tempo inteiro. E eu acho que a maior honra na vida de um ser humano é ser útil para o outro. Acho que aquela questão do reconhecimento. Cara, você foi lá, tu resolveu o problema. Cara, a situação tava... Cara, se não fosse você... Não é nem... Claro, eu sempre digo, o financeiro é bom, sem dinheiro a gente morre de fome, passa dificuldade, mas essa parte do reconhecimento, né, do trabalho bem feito, da solução resolvida, cara, deu tudo certo, passou um período, já recebi o dinheiro, já resolveu, às vezes, né? Então Tu imagina, eu peguei transportadores no início da função, teve um sinistro grande, já é um prejuízo ruim, né? Se não indenizar, se tiver qualquer problema na pólice dele, não indeniza. O roubo, que é muito discussão de mérito no roubo, que o roubo tem muita regra para tu poder operar uma apólice de roubo dentro de uma transportadora. É muita regra. Se por um acaso uma regra ficar sob discussão junto à companhia de seguro, tu vai ter problema. Mesmo que tu tenha razão, mas se a tua razão não ficar explícita dentro do que tu está fazendo,
talvez tu não tenha sucesso na indenização. Eu tive um caso com um cliente meu que teve cargas de pasta de dente, as marcas famosas aí, 2 cargas caríssimas, mais de 1 milhão as 2 cargas junto, né? E o contrato exigia algumas coisas ali que não ficaram explícitas para a seguradora. Então, a gente tem que ir lá fazer uma pesquisa, montar, buscar em sistema, né? Pegar todo o processo para defender esse cliente, né? Porque tá sob júdice aquela decisão ali de indenizar, não, 1,5 milhão. Tu imagina se eu não conseguir indenizar ele 1,5 milhão, o que vai acontecer? Esse, no caso, não era o começo. Já teve empresas em começo, essa é uma empresa mais estruturada, mas mesmo assim... Para uma empresa estruturada, tirar 1,5 milhão do caixa para pagar um prejuízo, porque senão ela perde o cliente. Se ela não indenizar. A apólice de roubo, até um tempo atrás, ela era facultativa. Então, se uma transportadora tivesse uma carga roubada e não pagasse o dono da carga, ela não sofreria ação nenhuma, porque era uma apólice facultativa, não era obrigatória. Até porque não foi um fato promovido por ela, teoricamente. Na realidade, a contratação era facultativa. Hoje é obrigatória. A lei mudou, então não tem mais escolha. Então, ele é obrigado a indenizar o dono da carga que perdeu. Mas, de qualquer maneira, uma empresa desencaixar 1,5 milhão para fazer um pagamento de um sinistro... Eu acredito que faz diferença. Bom, 1,5 milhão faz diferença para você? Para mim, faz muita diferença. Num evento só, né? Quer dizer, como é que fica, né? Evento só. E agora vamos falar um pouco dessa... Vamos voltar agora na história da Varig que você comentou ali. Porque a década de 80... Cara, eu confesso que eu sou apaixonado pela aviação. Sim. E eu começo a ver os vídeos da década de 80, 70 e alguma coisa, 60 e alguma coisa. Aqueles aviões, você olha... Eu fui lá no Memorial Aeroespacial lá em São José dos Campos e eu comecei a ver a placa, né, a placa-mãe ali do sistema eletrônico de um avião feito na década... Fantástico. Acho que foi, eu não lembro se foi 56 ou 66, uma coisa assim. Galera, os fios de cobre parecendo um negócio... E eles voavam com aquela forma, Eu cuidei né? de manutenção de aviões fabricados em 1947, que chamava-se Fokker 27. Caramba. Era um bimotor para 50 passageiros. O manche era de ferro, todos os instrumentos da cabine de comando eram analógicos. Eu tenho foto em casa, né? A gente pode, num outro momento, eu trazer o material para tu dar uma olhada. Então, eu cuidei da aviação raiz, né? Porque assim, Porto Alegre é o berço da aviação, né? A aviação no Brasil surgiu ao lado do aeroporto, ali em Porto Alegre, ali que começou a primeira linha da Varig, né? Então, ali começou. E ali cresceu, ali se expandiu. E a Varig tinha a Varig tradicional e tinha a Rio Sul, que a Rio Sul era uma linha aérea regional, que a gente chama. Ela abastecia os grandes centros, né? Então, interior do Grande Chapecó, Passo Fundo, Porto Alegre, a pessoa que estava ali ou ia para Porto Alegre ou pegava um voo de Porto Alegre para São Paulo. Então, essas empresas, que a gente chama de regionais, elas eram alimentadoras das empresas principais, né? Que era a VASP, a Varig, a Transbrasil, o Cruzeiro. Pegava o pessoal no interior, trazia para Porto Alegre e fazia ponte. Então eram aviões menores, o Bandeirante, que eram para 16 lugares, e esse Fokker 27. E eles tinham um controle de manutenção. Daí eu consegui um emprego na Varig, né? Eu fui contratado porque eu tinha conhecimento de informática. Na época ainda a microinformática estava surgindo, ainda os primeiros microcomputadores, né? Imagina. Com disquete, aquela tela verde. E a proposta era passar todo o controle de manutenção desses aviões da Rio Sul, que eu acho que eram 20 aviões. Todo o controle de manutenção que era feito por papel, eram os arquivos de ferro, aqueles gigantes, que talvez a geração nova não conheça, né? E tínhamos as fichas, a gente chamava de Cardex. Aí tu olhava. Então, cada peça do avião era uma ficha. E ali tu fazia as anotações, quando ela saía do avião, quando ela voltava, o tempo de vida que ela estava voando no avião. Era uma tabelinha de Excel dentro do papel. E ali tu preenchia os dados com a mão. Então, o trabalho todo era fazer esse movimento. A minha missão lá foi justamente eliminar esses papéis aí, né? Foi o primeiro projeto de eliminação de papel, isso é a data de 1987. Trazendo para essa questão Lean, né? Aplicando o Lean. E nós tivemos que gerar, foi tudo informatizado. E o meu trabalho não era brincadeira, eu tinha 20 anos. Os militares da aeronáutica, que era o antigo DAC, eles faziam auditoria no meu trabalho. Então, eles chegavam sem avisar. Quando eu via de manhã, chegava 3 oficiais da aeronáutica lá e mandava os arquivos. Tô com saudade de você, Adriano. Vim para te dar um oi. Como é que estão os arquivos? Exatamente. E tu tinha itens mandatórios, que o avião não podia decolar sem estar regularizada aquela questão de manutenção. Tudo era contado. Então, por exemplo, tu tinha que saber... O que acontece? Os aviões eram turbo-hélice.
Daí todos eles tinham que ter hélice para trocar, motor para trocar. Só que eu não tinha motor imagina, reserva para cada avião. Um motor Rolls Royce sobressalente ali de, sei lá, não sei quanto hoje está o valor do Rolls Royce. Tinha 2 motores de reserva, tinha 2 hélices de reserva. E tu tinha que fazer compensação nesse, né? Instalação de motor e hélice é como que tinha no sapato, né? É uma coisa que tira e coloca ali para fazer um rodízio para que aquelas horas das hélices ali, as horas dos motores, não coincidisse com a necessidade de ter que trocar por outro motor e não ter no estoque, né? Então, eu trabalhava com estoque reduzido. Então, na realidade, eu me formei em logística, eu estou fazendo toda essa parte que eu estou te contando dos acidentes, mas a minha história começou lá na Varig mesmo, que eu aprendi isso, né? Mas isso é importante até você comentando a questão de como surgiu isso, porque justamente eu ia te perguntar, então foi provavelmente desse período que veio a questão processual, método, porque eu vejo assim, que você comenta muito sobre processos, sobre a engenharia de produção, sobre... Isso. Então... Foi daí, talvez, que veio essa... A Varig foi a primeira a implementar um programa de qualidade no Brasil. Não sei se na América do Sul. Que era o Total Quality Control, que era um método japonês de qualidade. Né? E todo mundo que conheceu a Varig sabe o nível de padrão, né? O padrão aí, ó. Tem aqui um livro Total, aqui, ó. Aí, ó. Já fica até pra galera... Fica até emocionado. Indicação de leitura, ó. Total Quality Control aí, ó. Que foi, foi inclusive implementado no Brasil pelo nosso saudoso Vicente Falcone, que foi o pai do TQC. Inclusive, isso aqui dá uma baita história pra galera entender quando isso aqui entrou no Brasil. Foi depois, basicamente, que ficou forte no Brasil depois da abertura comercial, quando o Collor fez lá e que abriu a equação. Mas enfim, isso é para um outro episódio, mas continua. Você vê que fantástico. Tudo que eu referencio nessas coisas aí é que nós não tínhamos recurso tecnológico nenhum. Era tudo feito na disciplina de método. Porque assim, ó, hoje nós estamos desenvolvendo dentro da minha empresa uma torre de controle com prevenção de acidentes com veículos de carga. É uma coisa que a gente vai falar num outro momento. Mas isso aí veio, essa ideia que eu tive, da aviação, da minha experiência na aviação. Por quê? Porque na aviação o avião não cai porque tem método. Não é porque tem 2 motores, porque tem 2 pilotos ou porque voa mais rápido. Não é por isso. É porque existe método. Por isso que o avião não cai, porque são cumpridas as regras. A gente quer implementar como se fosse um mapa de voo para o caminhão, por onde ele vai seguir, prevendo o tempo, o risco dos lugares, topografia, tudo para que o motorista tenha previamente a informação do caminho que ele vai ter. Porque é o seguinte, se o método evita que uma coisa que voa caia... No chão, eu acho que é mais fácil fazer, né? Porque não tem que cuidar dele, ele não voa, né? Então, e os recursos tecnológicos desses caminhões modernos hoje te permitem justamente implementar isso aí. Só que o foco do seguro hoje está muito focado no roubo da carga. E nós queremos entrar na questão do acidente, na prevenção do acidente, valorizando também o motorista, entendendo a pessoa, falando com a pessoa, né? Muito contrário das tecnologias que estão na liderança, ali é um ser humano que está conduzindo ali. Sim. Então, muitas vezes, e o gerenciamento de risco, eu sempre falo assim, que às vezes é uma coisa simples, porque tu não deixa o teu carro numa rua escura, tu não deixa o teu carro aberto, tu faz seguro para o teu carro, tu já faz gestão de risco na tua casa, tu fecha a janela quando vai chover, né? Tu não anda na rua quando tem raio caindo. Isso é gestão de risco. E também aplicar a simplicidade para operações complexas também é o segredo do negócio. É ter uma visão objetiva. Vamos atacar o quê? A pessoa que está... Atacar não, né? Mas orientar a pessoa que está levando a carga no sentido de que ele possa se prevenir e que preservar a saúde dele também. Preservar a vida dele também. Quantas vezes eu falo assim, ó, a tua mulher não chegou para ti assim, ó, desacelera o carro, ó, não vá ali, não faz... Tu não sabe quantas vezes um toquezinho desse não salvou a tua vida, né? Eu vou passar no semáforo, uma coisa que eu vejo assim, eu vou passar no semáforo e a minha esposa, ela quando tá no amarelo, ela faz assim na cadeira, ela segura, tipo, pode estar no verde, acabou de ficar amarelo, ela faz assim, ó, o que foi, amor? Nada, não. E a norma diz que tu não deve parar no amarelo, né? Tu tem que seguir o amarelo. Porque tá amarelou na hora, tipo, um carro atrás, se eu parar, parar no amarelo é engavetamento. E ela tem isso, ela segura assim, eu vejo que ela dá aquela... E essa ela não olha pra mim, mas no começo ela ficava mais com medo, agora vai acostumando e vai pegando... Eu tenho um pouco dos cacuetes do tempo que eu trabalhava em emergência, né? Eu, na realidade, tinha que dirigir, o motorista de ambulância, se estivesse no meu lugar, talvez ele se atrapalhasse, não desse conta. Porque eu tinha muita dificuldade para poder chegar no local e também operava em velocidades elevadas para poder chegar também rápido, né? Então, tu imagina uma pista simples. Eu falo para um amigo meu, pô, como tu vem rápido na pista simples? Não é porque eu ando rápido, é porque eu sei ultrapassar.
Experiência de estrada, Experiência né? de estrada. Eu tinha que chegar no local em 2 horas, 2 horas e meia, porque meu raio de atendimento era uns 150 quilômetros. Nossa, é muita Então coisa. eles mediam de Balneário Camboriú, que era o centro entre Garuva e Palhoça. Eu tinha, esse tempo aqui é possível que ele chegue. Então era a meta daquilo ali, né? Então eu tinha... Cara, eu nunca aceitei uma missão que eu não fizesse ela de maneira mais perfeita possível que eu pudesse fazer. Eu sou um cara que tenho... Eu tô com 40 anos de vida profissional, né? Eu nunca fui chamado a atenção por um chefe. Parabéns, Entendeu? parabéns. Eu nunca deixei chegar a esse ponto do cara me chamar a atenção com relação a uma tarefa não entregue ou não feita com excelência. Né? Vamos falar de temperamento? Aí temperamento a gente pode falar outras coisas, né? Porque tu não vai crescer também se tu tiver um temperamento fraco. Tu tem que ser altivo, tem que ser impositivo. Como é que na beira da estrada eu vou coordenar um saque? O motorista vem gritar com você e você vai falar o que o motorista? Eu sou autoridade. Porque ele já tá tenso com a situação, sim, né? Preocupado, talvez perder o emprego, né? E essa questão do motorista que nós estávamos falando também, eu ajudei muito o motorista na estrada que estava sem documento, às vezes o cara ficava sem roupa, o caminhão ficava demolido. Então, assim, eu sempre fui muito solidário com esses profissionais. Alguns profissionais da minha área te mantinham distância do envolvimento com a situação, né? Eu não, eu tinha essa visão um pouco mais humana, assim, com relação às pessoas que estavam envolvidas. Então, eu atenuava muito o problema, assim, de nervosismo. E os próprios saqueadores, né? Muitas vezes com bom humor, com piada. Aham. Tu, por exemplo, pegava o líder, né? E ali o líder começava a se movimentar, porque é ele que vai dizer a hora que tem que entrar para saquear a carga. Então tu ia no líder. Aham. Aí tu desmoralizava o líder. Teve um caso que aconteceu do sinistro de noite, uma carga de frango congelado, que é um tumulto, porque não abre o caminhão, né? Daí tu tem que abrir o caminhão, um monte de saqueador esperando. Tem que contratar 50 chapas para fazer uma esteira para o outro caminhão que tu vai carregar de maneira rápida, que se demorar vai ser saqueado. Então, aí eu me lembro que entrou um cara dentro do cerco que eu fechei, ele passou a corda, né? E veio do lado ali, e estava o motorista do meu lado, e ele parou do meu lado. Eu digo, sim, cara, o que tu quer aqui? Ele falou, não, eu vim ver se é o meu irmão, motorista, porque ele trabalha nessa empresa. E eu digo, cara, teu irmão tá aqui, tu não conhece teu irmão? Olha só, ou seja, o cara queria... Era o Caô, e o motorista estava do meu lado, tá aqui teu irmão, dá um abraço nele aí, cara. Não, mas Aí o cara foi desmoralizado e saiu. E aí acabou... Sem eu precisar agredir, porque a polícia civil me ofereceu porte de arma muitas vezes, mas não dá para ter. Entendeu? Porque na hora da cabeça quente ali, né? Não pode ter. Então era uma coisa que era incompatível. Talvez outra pessoa se seduzisse por essa proposta. Eu não. Porque assim, tu tem 200 saqueador. Tu tem quantos tiros numa... Tu tem no máximo 16, 17, 20, 25? Se tiver uma arma, botei. Mas na época eram 30 então ali. 6 tiros. Alguns ainda 5 tiros com a canela seca. A gente chama de suicídio isso, né? Tu vai perante a massa, então tu tem que saber lidar com a massa naquele momento. Então eu tive muito sucesso com relação à carga saqueada, porque eu já tinha um jargão, eu dizia, rouba antes de eu chegar. Depois que eu chegar, ninguém mais toca na carga. Eu cheguei a botar 35 seguranças ao redor de uma carga de chocolate. Eu não, como é que eu dizer assim, às vezes eu vejo as pessoas medindo despesa para fazer as coisas quando em situações de emergência e eu já tenho a visão contrária. Né? Claro que eu tenho que preservar a despesa, porque né, essa conta a seguradora vai pagar. Mas tu tem que ter bom senso do que qual é o teu objetivo. Né? Mas tu colocar, às vezes, dependendo ali, com a sua 35 segurança para uma carga, dependendo do valor da carga, tu coloca 35 caras sem pila para ficar ali, R$3.500. Então tu vê que são histórias que se acumulam. Eu tenho uma história também que nós, aqui na ponte de Itajaí, também tombou um caminhão cheio de eletrônicos, né? Só que o caminhão era branco, não tinha nada. Então eu cheguei ali na pista, os patrulheiros eram meus colegas de trabalho, nós éramos como, almoçávamos junto, tudo, né? E ele falou, olha, tá cheio de televisão, micro-ondas, coisas ali dentro, só que a gente falou que é explosivo, porque o caminhão tá branco e as pessoas não estão chegando perto de medo, mas quando tu abrir a porta vai dar problema. Era de tardezinha e os caras queriam que eu liberasse a pista. Nisso aí parou o cara do lado ali com um caminhão, um graneleiro, que a gente chamava de, mas esse baú num graneleiro, coloco tudo, vou botando as caixas do jeito que tá. Depois a gente organiza outro lugar, né? Ou vai assim, vai ter bastante espaço, até dá para organizar. Contratei os chapas ali, tudo fugitivo do presídio, né? Tudo com tatuagem de palhaço e coisa, bem assim que funcionava, né? Aí botei os caras a trabalhar e foi muito tumultuado quando eu abri, porque já era de noite. Começou uma confusão e o motorista, esse cabeludo, com a mulher dele também lá, me ajudando a proteger a carga. O pessoal queria saquear e coisa. Até uns chapas roubaram umas coisas escondidas ali, coisa. Não tinha como controlar. Porque muita coisa, volume pequeno, né? Eu não preciso deixar para outro dia. A polícia libera a pista, tudo parado. Verão aqui, imagina. Todas as pressões e esse cabeludo motorista me ajudando e coisa. A gente conseguiu recuperar lá
90% da carga, alguma coisinha lá foi desviada ali, mas a gente teve um êxito muito grande, foi uma operação de guerra, a polícia me ajudou muito, eles me ajudavam porque eu era correto com eles. Esse é reconhecia a autoridade dos caras, né? Não se envolvia em propostas alternativas, era sempre o preto no branco, né? E aí a gente conseguia ter êxito, nesse sentido eles me respeitavam muito. E aí no final a gente conseguiu recolher a carga. Aí fomos até um posto de gasolina para botar a lona, para fazer tudo, já numa situação mais tranquila. Daí eu tinha que passar os dados do motorista para fazer o nada consta dele, para ele poder carregar. Aí quando eu fugi, o nada consta do cara. O cara só... Tinha capivara mais... Ele, meu velho, nem faz isso que tu vai ver assim que eu tô todo complicado. Eu tenho muito cheque devolvido, tenho protestos. Me quebrei, tô vida de caminhoneiro, sabe como é que é e tal. Ele é a mulher dele, mas ele me ajudou muito, cara. Eu digo, irmão, é o seguinte, ó. Eu vou confiar em ti, porque tu me ajudou lá. Eu vou deixar tu seguir a carga, eu vou segurar o teu CPF aqui, tu vai. E quando chegar lá a carga em Porto Alegre, daí eu faço o procedimento, eu lanço e tal. E aí foi. Aí pegou, ele saiu. Não, pode confiar, não tem problema. Daí um amigo meu, que era o meu compadre até lá, que trabalhava em Porto Alegre, meu colega de trabalho, ficou esperando a carga lá chegar. Você falou para ele, avisou ele. E avisei. Daí eu avisei, o cara tá chegando e tal. Daqui a pouco ele, o cara não chegou. O cara aí, não apareceu. O coraçãozinho. Digo, vou pra rua, né? Como é que eu fiz o negócio dele? Mas o cara, gente boa, me ajudou, a solução. Eu não tinha que voltar em outro caminhão, eu tinha que mandar embora. E ele, o cara não chegou. Daí eu falei pra ele, eu digo, cara, eu liberei o cara, mas o CPF dele não tava muito legal, cara. Como é que nós vamos fazer? Ele, é maluco, agora vai dar problema. Caramba. Mas em seguida o cara chegou lá. Então, assim, digo, é o poder do improviso. Eu resolvi, recuperei 90% da carga. Né? Foram um dia extenuante de trabalho, desde o detalhe até a madrugada, né? Então, não é a solução que tu tem que dar na hora ali para poder solucionar, porque tem um cliente na ponta, entendeu? Tem uma transportadora contando contigo, tem uma seguradora contando contigo. Eu não posso deixar de dar a solução pelo improviso que eu tenho que fazer na beira da estrada. Assumir alguns riscos, às vezes, né? Assumir alguns riscos, né? Que a gente... São coisas que não... A parte de reguladora dentro do sinistro, ela é muito... Do sinistro de carga, principalmente, ela não é nobre perante a visão de todos. Por isso que hoje eu quis trazer aqui essa experiência para conversar contigo, para honrar essa turma aí. Claro, veja que é muito trabalho. Grandes profissionais eu conheci de capacidade, pessoas abnegadas que saíam, deixavam as próprias famílias, né, em horário de emergência. E quanto prejuízo esse trabalho dessa pessoa que está lá na ponta fazendo evitou. Então todo mundo vende o trabalho do cara, todo mundo depende do trabalho dele, mas ele não ganha visibilidade. E muitas vezes é aquele negócio ainda, né? Pô, já paga o imposto, então tem que pagar um seguro ainda. Ou seja, o seguro que vai garantir que alguns a operação amigos aconteça, têm na comunicação, que eu já falei, eu digo, eu gostaria de um dia poder falar sobre isso, né? Porque os meus colegas que trabalham comigo vão ficar bem felizes, assim, se por acaso ver isso, né? E ninguém achou interessante, né? Daí por isso que eu vim fazer... Não, mas tá certo, tem que fazer dar voz. contigo aqui para que a gente possa, né, pelo menos registrar. Eu acho legal assim, ó, eu tô já veterano, né? Então eu acho legal ficar registrado esse depoimento aqui como uma história. Com certeza. Como alguém que enxerga a ótica, né, de um ramo que pouca gente conhece, né, que é o seguro. No Brasil não é uma coisa tão difundida quanto em países, né, de outros lugares aí que tem uma cultura de seguro bem melhor, maior e mais entendimento. Então eu acho que é importante que fica como legado da minha história aqui registrada, para que as pessoas possam ouvir também, de repente eu ser uma referência. Eu treinei meus 3 filhos junto comigo, trabalham comigo, né? E na parte já da corretagem, a parte de gestão de risco. E hoje eu consegui consagrar eles também como profissionais de excelência. Né? 3 meninos eu coloquei para trabalhar comigo nessa empreitada de empreendimento que eu fiz há 10 anos atrás. E hoje eu tenho 3 profissionais que estão no mercado aí. Você montou uma empresa. Eu montei uma empresa e treinei as pessoas para que seja o legado. E hoje eles vão em todos os lugares dentro do mercado e são referenciados por ser meus filhos, assim, eles são muito bem tratados. Porque eu tenho 31 anos de vida profissional na área, né, de transporte, mais a minha vida profissional antes na Varig. E libada, né? Eu não tenho um arranhão de conduta com relação a colega ou algum procedimento que alguém tenha dito assim, não, peraí, o Adriano lá tem uma restrição, né? Não tem restrição. Minha vida profissional ela é uma vida perfeita porque eu fiz tudo do meu jeito, como eu queria e foi o sustento da minha família também, consegui sustentar minha família, não é fácil, né? E ainda mais trazendo para o lado do empreender, né? Do empreender. Porque eu vejo, até trazendo esse ponto, é bem importante também, porque eu vejo que o pessoal vê a gente do lado de cada telinha, né? Como a gente está ali,
e trabalhando e andando. Isso. Só que uma coisa que eu aprendi uma vez com um dos mentores que eu tenho que, cara, quanto mais você ganhar, maior vai ser o desafio e mais dinheiro você vai ter que gastar para manter para manter o que tu tem. Para manter o que tu tem e para continuar crescendo. Então eu lembro que na época assim ele comentou, falou, cara, tinha uma época que eu faturava, sei lá, a minha preocupação era ir para, ele era gaúcho também, né? Minha preocupação era ir para o Rio Grande do Sul. Hoje minha preocupação é ir para Dubai. A minha empresa hoje tem filial em Dubai. Então eu pegar o meu carro, sair daqui para ir para o Rio Grande do Sul é uma despesa de R$2.000. Isso. Agora eu tenho que ir para Dubai 4 vezes no ano, ou seja, meu faturamento aumentou. Mas minha despesa também aumentou. Então eu vejo que, né, traz esse ponto de empreendedorismo ainda mais na década de 80, 90, ali, até hoje, né? Mas hoje a gente ainda tem informação e tem um podcast pra galera que tá em casa assistindo, buscar referências. Inclusive, segue, comenta e compartilha nesse podcast aqui. Mas vamos falar um pouco também agora a questão do Adriano. Quem é o Adriano? A gente não falou um pouco do Adriano, o que o Adriano gosta de fazer. O Adriano é um cara tranquilo, o Adriano é um cara agitado. Conta um pouco da tua história agora, Adriano, um pouco da tua origem. Na realidade, assim, eu sou gaúcho, e aí todo mundo que tem algum amigo gaúcho, alguma coisa, já conhece, quase todos são muito parecidos, né? Não muda muito, porque na realidade o Rio Grande do Sul, ele te dá... Na realidade, gaúcho é uma raça, né? Então nós somos derivação. Meus bisavós eram índios, né? Moravam em Oca, então eram bugres, né? Não são louros de olho azul, gaúcho, né? Então, por mais que a gente tenha uma colonização europeia lá, já está bem difundido isso. E até os descendentes de italiano, de alemão, assim, já tem uma influência da cultura gaúcha muito forte. E isso aí, para a nossa infância, para tudo, foi muito importante, né? Então, assim, o que de positivo a cultura gaúcha me deu, e eu pude assimilar isso aí, é o nível de confiança, né, de fio do bigode, da tua palavra, do teu comprometimento. O gaúcho é um povo muito guerreiro, né, protegeu as fronteiras do Brasil lá bem sem condições. Então, nós temos um pouco essa cultura bélica de defesa. Tem um amigo meu que tinha uma pousada aqui na Praia Brava, e eu perguntei para ele como é que era, porque eu queria montar a pousada lá. E ele dizia assim, eu digo, cara, me dá uns toques, não sei o que. Ele falou, cara, eu já vou te avisar, ele é gaúcho, né? Gremista, que nem eu. Ele, cara, o gaúcho é o pior hóspede, mas se der uma treta, os caras estão tudo alinhados para te defender. Entendeu? Então, isso aí, a hombridade, né? Não de gênero, né? Porque não é questão de ser homem, as mulheres também têm que ter os seus predicados de altivez e honrar as suas tradições, né? Mas eu falo assim dentro da cultura masculina que nós tínhamos dentro do Rio Grande do Sul, de sermos valentes, de sermos proativos, né? Por exemplo, a questão familiar, de ser um provedor dentro da tua casa, né? Por não exercer uma liderança por mandato, né? Exercer uma liderança por mérito, de respeito, ser um bom pai de família. Tu acredita que nós tínhamos na escola, nós estudávamos sobre hospitalidade. Olha só. Então tu vê assim... Mudou bastante a escola ultimamente. Mudou muito, né? Então o principal virtude do povo gaúcho era a hospitalidade. Entendeu? Então isso aí, quanta coisa... Então eu falo dessas influências da cultura gaúcha porque eu carrego, isso aí foi a identidade que eu carrego comigo, é o legado do meu avô, do meu pai. Né? Meu pai foi um policial honesto, um policial de destaque. O meu pai era secretário do Sindicato dos Policiais Rodoviários do Rio Grande do Sul. Aí eles tinham as chapas políticas lá, né? Então daí trocava, tinha uma eleição, trocava por outra chapa, o meu pai ficava. As pessoas gostavam independente tanto de quem tivesse na diretoria do sindicato, o meu pai era o secretário social do sindicato. Todo mundo gostava dele, ele era uma unanimidade. Ele era um cara que se dava bem com todo mundo. E eu segui essa tradição também, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro me relacionar com o máximo de pessoas possível, eu trato as pessoas no supermercado, numa situação de luxo, da mesma maneira. Eu conheço um cara que está muito rico, ele era de Porto Alegre, viveu a mesma época que eu lá, né? E eu gosto muito dele porque ele viveu as mesmas coisas que eu vivi. Então, eu falo, ele sabe. Para quem está longe de casa, os gaúchos, quando se encontram, tem essa sinergia, né? Muito forte de... Mas, vamos tomar um mate? Nem conhece o cara, tu já fica amigo dele porque ele é gaúcho, entendeu? Eles vão se juntar. Se tiver um grupo disseminado assim, os gaúchos vão se aproximar. Não tem. E ele tá muito rico. E eu falo para ele, cara, eu sou a única pessoa que sou teu amigo pelo que tu é, porque tu veio para um outro lugar e tal, tu é milionário, tu só conhece rico, tu só conhece os poderosos, né?
eu tenho a certeza que a amizade que eu tenho por ti é verdadeira, porque talvez as pessoas também tenham uma amizade verdadeira por ti. Mas eu sou amigo pelo cara que tomava uma cachaça naquele boteco lá em Porto Alegre, quando era jovem. Quando a gente contava moeda para tomar. Exatamente. Pegava, quanto você tem? Eu tenho 15, tem 15, dá para comprar um fardinho. Eu gosto de ti pelo que tu era, não pelo que tu é, né? Não tem interesse financeiro nenhum em ser teu amigo, né? É legal justamente esse ponto de vista, né? Eu sempre digo você, respeita quem a sua origem, né? E respeita muito também quem tava com você na baixa, né? Eu tenho alguns amigos que a gente fazia isso. Cara, eu tenho, 20 reais. Quanto você tem? Eu tenho 22. Cara, sim, o fardinho vai dar 26, né? Pegar uma carneira, 40. O que nós temos? Vamos comprar? Vamos. Então tem alguns amigos assim. E na dificuldade fica essa mutualidade, né? Quando a gente tava lá no início da carreira, às vezes pegava um colega que trabalhava por quilômetro rodado, daqui a pouco tu pegava um ônibus, ia de ônibus e fazia uma situação ali, cobrava o que era de direito para poder fazer um troco a mais e ganhava muito pouco, entendeu? Então a gente dava jeito, pegava uma carona, fazia alguma coisa. O chefe não queria saber, ele queria que tu trouxesse o resultado, né? Tá prestação de conta feita, né? Mas então, assim, foi muita dificuldade e essa solidariedade dos meus colegas durante a minha trajetória foi muito importante. Eu tenho uma admiração, assim, uma paixão por todos eles, né? Que trabalharam comigo e eu tenho certeza que eles por mim. Com certeza. Eu vejo assim, os meus filhos hoje estão no mercado, né? E eles são respeitados e chegam nos lugares justamente pela herança que eu deixei, né? Eu falei que legal vocês poderem chegar num lugar e ninguém... Pô, teu pai é bacana, teu pai é legal, admiro ele, né? Então, a gente chegou a enfrentar uma situação numa feira gigante em São Paulo que o cara me parou lá, me chamou de mito. Foi me levar nos estandes para me apresentar, para contar que... Então, eu sei, muitas vezes eu conheço pessoas do mercado, elas já me conhecem, né? Inclusive, eu brinco com quem está me conhecendo agora. Eu já te conhecia. Eu digo, bom, então tudo que falaram de mim para ti é verdade. Exato. Tenha certeza que é verdade. Mas Porque eu tenho certeza que ninguém falou nada de mal, né? Então eu faço essa brincadeira. Primeiro começa pela cara do Stallone, né? Cara, o Stallone é uma outra vertente assim, que tem, porque começou isso há um tempo atrás e eu uso o Ray-Ban tradicional, então ficou pior ainda o caso, né? E eu sei que eu chegava nos lugares, assim, muitas vezes a pessoa ficava me olhando, muitas vezes quando juntava numa mesa... Será que é ele que tá aqui, né? E a pessoa ficava me olhando, eu já sabia, né? Eu já sabia, bom, daqui a pouco eu vou ter que falar, né? Daqui a pouco não... Mas já chegou alguém perguntar alguma vez, ou pediu um autógrafo, alguma coisa, ou... Cara, na realidade, no início lá do Facebook, lá, a gente fez uma brincadeira com o apelido do Stallone, assim, e meio que deu uma mexida no negócio, assim, né? Inclusive, eu vim morar aqui na Praia Brava, né? E daí os garçons ali do restaurante, coisas, se chamavam de Stallone da Brava, né? Era o Stallone da Brava. Chegou o Stallone da Brava. Porque tu tinha uma barbinha também, né? Tinha algumas vezes assim, eu usava. E o Stallone, né? Coloca também, não? Tem aquele... É que, na realidade, eu não tenho barba, né? Então, às vezes, para brincar um pouquinho de barba, eu desço o cavanhaque, né? Mas não é frequente. É mais, assim, pelo rosto mesmo, pelas feições, eu acho que fica, né? Mas eu me divirto com isso, é uma brincadeira que a gente faz aí, volta e meia os amigos fazem. Que gostoso. E esses dias ia ter um Sean Connery na Brava, encontramos o Stallone e o Sean Connery. Então, a gente sempre achava um amigo, Jack Nicholson e tal, fazia umas brincadeiras assim, tirava foto, né? Juntou o Jack Nicholson e o Stallone. Imagina agora... Por exemplo, imagina agora, você já é parecido, tu pegar a inteligência artificial, tua foto e fazer, porque tem uns perfis na internet que o pessoal faz o Will Smith, faz outras pessoas, o Jack Chan. Cara, eu tenho que te mostrar meu irmão, ele faz IA, né? Ele trabalha com desenho animado, ele é artista. E ele fez algumas fotos de Stallone, ele vai, me tira uma foto do teu rosto, manda uma foto tua para eu colocar no Stallone. E colocou e não mudou nada, cara. Manteve as características dos traços. Esse já é o original. Porque era o Stallone jovem, né? E eu também, uma foto... Mas, então era uma cara jovem, então ficou... Manteve os traços todos. Ele falou, cara, não mudou nada. Ele foi aplicar IA em cima, botar minha foto no corpo de Stallone e não mudou nada. Botava a foto de Stallone e a minha foto do lado e ficava a mesma pessoa. O irmão não adiantou nada, o irmão gêmeo do Stallone. Pô, Adriano, quero pedir pra você, agora a gente tá aí chegando a quase 1 hora, mas eu quero pedir pra você o seguinte, conta pra galera quais são os próximos passos. O pessoal em casa pode esperar aí um podcast do Adriano Forrest Gump, como é que é? Conta aí, conta pra galera. É que na realidade, assim, do jeito que a gente tá conversando agora, isso aqui é o que a gente conversa com os amigos, fazendo um churrasco,
um jantar, uma mesa de bar, alguma coisa assim, né? Há muitos anos já. E eu vejo que as pessoas gostam das histórias, assim, sabe? Então aí me apelidaram de Forrest Gump. Ó, você viu, pessoal? Ele é o Stallone Forrest Gump. Exatamente. Então ficou Stallone Forrest Gump, porque eu tenho muita história para contar. E se eu contar da minha vida particular mesmo, né? Da minha juventude, das minhas experiências, né? De viagem que eu tenho, de gente que eu conheci, fica muito legal também, assim, porque eu fui uma pessoa que eu sempre me permiti. Né? Então, como eu te falei, eu tinha 2 irmãos super talentosos e eu estava no meio. Então, não sobrou muito olhar para mim. Ou seja, você tinha que você tinha que treinar, né? Eu tinha que me superar o tempo inteiro para isso, mas ao mesmo tempo esse não olhado me deixou livre. Então, eu vivi as coisas que eu quis viver, uma vida plena, né? Totalmente realizado. Me realizo muito nos meus filhos, né? Que é fantástico, assim, como eu planejei, como eu planejei e executei, né? Porque eu sou pai, né? Eu cuido dos meus filhos há bastante tempo, de uma maneira individual, assim, sem a mãe deles. Então, eu tive que ser pai e mãe esse tempo todo e treinar eles para a vida. Então, ao mesmo tempo, alguns colegas falavam, poxa, além de empreender, tu tá com 3 crianças contigo. Acharam até que ia perder credibilidade perante clientes. Eu não tive preconceito com relação a isso. Porque eu acho que a gente tem que investir nos novos, nos jovens, tem que dar oportunidade para todo mundo. Eu treinei muita gente no mercado, eu fui chefe de muita gente, todos são gratos. Hoje eu tenho grandes vendedores, estão muito bem de vida, viajam o mundo. Eles falam que eu fui o professor deles, em qualquer lugar que eles falam. Gostoso, esse cara me colocou, e tudo que eu tenho hoje eu devo pro gaúcho, que chamam mais lá em Curitiba, meus amigos curitibanos, né? Porque eu passei pela mão do cara. Eu tive um apoio no momento, ou uma instrução, ou um emprego que eu consegui para alguém. Eu fui muito ajudado também. Então, assim, eu consigo ter essa sinergia hoje da minha realização, tanto pessoal como profissional, tá plena. Então, a gente começa a fazer essas brincadeiras de fazer um podcast, de se expor um pouco mais também. Porque eu tenho certeza que os amigos que puderem assistir, eles vão entrar para dentro do que a gente está fazendo aqui, porque isso aqui é o que eu falo para um amigo meu, eu não tenho o lado B. Eu sou muito transparente. Antigamente o lado B e o lado A do disco, né? Eu só tenho o lado A. E como eu te falei dessas perfeições profissionais, né, que eu tenho, pessoais, tudo assim, tem um temperamento forte nisso aí também. E eu posso não ter cometido as coisas mais corretas do mundo, né, cara? Sim. Mas eu sempre tive boa vontade. Boa vontade, um coração puro, né? O olhar no próximo, porque tudo volta, né? E o mal que tu faz para alguém não é para aquela pessoa, é para ti mesmo. Verdade. E a gente estava falando sobre valores materiais, tudo isso aí, tudo fica muito em segundo plano, cara, quando tu não tem um mínimo de consistência para tu lidar com uma separação, com a dificuldade de criar 3 filhos, empreendendo, né? No mesmo mês que eu montei a empresa, eu fiz o meu divórcio, né? Então eu tinha decisão com um sócio. Comecei do zero com 3 crianças me olhando. E aí, pai, para que lado nós vamos, né? O que a gente vai comer hoje, O que a gente vai comer hoje e vai dar certo isso aqui? Então, eu não sou ingrato, eu fui muito ajudado, cara. Mas eu fui muito ajudado porque eu merecia. Nunca deixei de merecer o que fizeram por mim. Você teve a famosa sorte. Você estava no lugar certo, na hora certa, com uma reputação. Inclusive, tem um livro que eu gosto de ler, que eu li também, que eu gosto de ler, até recomendo, que são as 48 Leis do Poder. E ele fala que você pode perder tudo, mas preserve a tua reputação, porque a tua reputação vai fazer você recuperar tudo e muito mais daquilo que você já... Eu vejo esses criminosos, né, que não reconhecem, os mentirosos, que não assumem as culpas das coisas. Como é que ele dorme? Porque quando tu tem que te enfrentar, né, efetivamente, tu vai passar por aquilo ali, velho. Não adianta. Tu não tem como fugir disso. Uma hora tu vai ter que encarar. Tu pode ter amigos, tu pode beber, tu pode te distrair, o que tu fizer. Mas no travesseiro, quando tu vai dormir, ou mesmo quando tu tá sozinho, porque muitas vezes tu vai ficar sozinho. Acontece, né? Então tu, imagina, um processo de divórcio, geralmente tu te divorcia da outra parte, toda a relação que tu tinha com a família da outra parte, ela vira em nada. Então tu não perde só o cônjuge, tu perde uma vida ali que vai ter que passar uma borracha e começar outra vida. Isso é uma coisa que tu vai ter que te preparar, que em algum momento vai estar sozinho. E eu fiquei sozinho, literalmente sozinho. Eu digo, bom, daqui para frente agora eu tenho que me reinventar. E foi sempre na dificuldade, sempre aceitando os desafios.
E a gente dá de conselho para as pessoas que façam, que aceitem os desafios, mas só que tenham uma série de requisitos para tu poder ser um empreendedor, para tu poder ser um aceitador de desafios, um quebrador de paradigmas. Então, esse conteúdo pessoal a gente faz. E o próximo passo mesmo, profissional, é uma torre de controle que nós estamos fazendo de prevenção de acidentes com veículos de transporte, veículos de carga, que nós vamos estar trazendo num outro momento, né? Vai ser feito um lançamento. E nós vamos trazer uma coisa revolucionária para o mercado hoje que ninguém tem. Nós estamos com uma parceria forte também com a empresa do ramo, então nós vamos vir. Então, assim, eu acho que eu cheguei num ponto de que tudo que eu batalhei lá atrás, de todas as sementes que eu plantei, agora eu vou colher. Eu tenho certeza que eu vou colher, porque eu vou implementar uma coisa que junta desde essa tecnologia lá da Vale e lá atrás. Tudo isso aí vem agora, né? Da falta de tecnologia também, vem agora que a gente possa botar em prática. Né, com meu filho mais velho liderando esse processo, nós vamos fazer um programa com ele também, eu vou convidar ele. É fantástico, tá feito o convite, qual é o nome dele? João Pedro. João Pedro, ó, vem pra cá que aqui em Balneário está te esperando pra contar essa história. Ele é especialista, ele vai... E ele vai, e os meus filhos seguem a mesma linha minha também, de encantamento, né? Eles encantam as pessoas, eles são honestos, né? São caras proativos, têm personalidade, têm opinião também, não são omissos, né? Dentro das situações assim. E agora eles estão começando a criar as próprias asas aí, vão estar desenvolvendo projetos e tal, e eu vou estar ali na coordenação. Mentorar o time todo. Eu fico fazendo um churrasquinho lá, quando eles foram lá em casa. Lá, Ó, pai, que eu fiz, vem cá comer um pedaço, né? Olha só que fantástico. Eu fico assando a carne. É muito bom. Bom, Adriano, ó, primeiro, pessoal, eu quero pedir para você o seguinte, eu quero perguntar para você que está em casa aí. Gostou desse bate-papo? Gostou dessa conversa? Se prepara que, galera, vem muita coisa aí de bastidores. O Adriano tá preparando um material fantástico e tem muita coisa legal, mas a gente não pode contar ainda, então vai ficar uma surpresa para vocês aí, né? E eu quero pedir para você mandar um abraço para essa galera que tá em casa, mandar um abraço pros amigos, um abraço pros filhos. Eu tô naquela ali? Tá naquela câmera ali. Manda um abraço pro pessoal que... Por hoje a gente vai ficar por aqui. A gente não pode contar muito agora, senão vocês vão dizer que a gente tá falando demais, né? Eu fiz com muita dedicação esse momento aqui. Agradecer o Edson, que foi um anfitrião perfeito assim, para a proposta que eu tinha. Era um projeto que já tinha algum tempo, mas eu não achava o momento, a parceria certa para fazer essas coisas de maneira caprichada, como eu sempre quis fazer. Né? Então, eu gostaria que as pessoas assistissem integralmente, porque é um bate-papo bacana. E eu fiz muito para dedicar para os meus amigos que trabalharam também na beira da estrada, que nem eu, honrar vocês, né? Pessoal das gerenciadoras de risco, nossos historiadores. Temos amigos hoje que são empresários dentro da área de regulação também. Então, a gente quer dedicar esse programa para vocês, tá? Como maneira de destacar o trabalho da regulação, né? Do historiador ser valorizado e que todo mundo realize seus sonhos, que faça as coisas com vontade e também procure o melhor todos os dias aí para que tudo dê certo na vida de vocês aí. Assistam, meus amigos, um grande abraço. Dão um feedback aí também se gostaram, se não gostaram, uma coisa assim também importante, é bom, né? A gente só consegue melhorar com o feedback de vocês. Eu fiz para vocês essa empreitada aqui, para nós se ver, faz tempo que a gente não vê uma galera aí. Assistam e curtam aí para a gente poder dar seguimento no projeto de melhorar as coisas dentro do ambiente da comunicação, aí trazer coisas boas, notícias boas, divertimento. Né? Um país que está tão triste, tão brigado, né? Vamos partir para as coisas que realmente são importantíssimas para o ser humano, que é a compaixão, olhar pelo próximo, o respeito e que a gente fale todo mundo a mesma língua. Que com certeza. Também a gente tem que pensar na pessoa, né? Na figura de Jesus Cristo, que eu acho que é importante, que a gente não conversou muito aí, né? Então, eu acho que ele é um baita de um exemplo. Então, tudo que a gente falou aqui referenciado porque ele norteia toda a civilização Nada deste é por acaso, planeta né? Nada aqui. É por acaso, né? O nosso referencial é Jesus Cristo. Agradecemos a ele também. Sim, com certeza. Agradecemos sim. E agradecendo a Deus, agradecendo tudo pela oportunidade de te conhecer também. Fico muito, muito contente da gente ter se encontrado. Sim, aí, legal, né? Conversamos ano passado e o negócio perpetuou. E de fato estamos aqui hoje colocando em prática, realizando esse seu projeto, seu sonho, fazendo com que as pessoas tenham uma maior conexão, um ponto de contato contigo também, exato. Né? Opa, com certeza. Quero contatos aí. Vamos com conversar. Certeza. Um Pessoal, ó, se vocês quiserem entrar em contato com o Adriano aqui, o contato dele aqui vai estar embaixo no primeiro link. Então, se vocês precisarem, quiser mandar flor para ele, quiser mandar coraçãozinho no WhatsApp. Se quiser mais histórias também, a gente pode, de repente, fazer palestras, esse tipo de situação também, a gente pode começar a fazer. Treinamentos também? Treinamentos também. Se alguém tiver interesse,
é um prazer levar a experiência para essa moçada aí com relação a um ramo bem complexo, né? E como eu falei, a formação acadêmica e técnica, ela não atende 100% do que a atividade exige. Inclusive, hoje, muita dificuldade de achar profissionais no mercado, justamente porque as pessoas que estão no comando querem que traga um pouco do que a gente fez. E a realidade da geração nova é bem diferente, né? Sem entrar no mérito. Então, até a dificuldade de pessoas que tenham uma experiência de campo, que possam ter uma resposta rápida, porque a logística não perdoa, né? Não, é rápido, é para ontem, né? Para ontem. É a teoria do just in time, né? No lugar certo, na hora certa, né? A quantidade certa, né? Quantidade certa, e são possibilidades que tu tem que criar dentro de uma situação adversa, né? Uma linha de produção parada, prejuízo gigantesco que pode ter, né? Isso aí. Bom, pessoal, então eu vou deixar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Escrevam aqui embaixo, deixe comentário. Pede pro Adriano contar aquela história que você sabe, que a gente não sabe ainda. É verdade. Eu esqueci algumas histórias, os amigos pedem, né? Conta aquela. Então escreve no comentário, pede para ele contar aquela, que aí na próxima a gente conta aquela, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo bate-papo aí com o Adriano contando um pouco mais da realidade do mundo do seguro, da transportadora, da logística, da vivência na estrada aí, valeu? Forte abraço para vocês e Adriano, gratidão. Valeu, gratidão uma vez. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigado.